Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Obrigado, amigo telespectador, amiga telespectadora, por estarem conosco em mais uma edição do programa As Chaves do Paraíso, esse programa que procura fazer uma ponte, fazer uma ligação, não é, de você com a religião, a cultura islâmica, essa religião tão importante. São 2 bilhões de seres humanos seguindo os mandamentos do Alcorão, os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, também dos nossos imames infalíveis, Ahlul Bayt alayhim as-salam, que a paz esteja com todos eles. Estamos aqui no programa hoje retomando, não é, as nossas transmissões aí, que estarão nas redes sociais da Mesquita Imam Ali de Curitiba, trazendo todo esse conteúdo para que você conheça então melhor, não é? E fale, entenda também com mais propriedade o que acontece no nosso mundo. Nós estamos passando por um momento conturbado de novos conflitos no Oriente Médio, não é? E infelizmente muita gente fala muita coisa sem saber exatamente do que está falando. Eu costumo dizer que hoje em dia existe muita opinião sobre tudo e pouco conhecimento sobre as coisas. Então nós procuramos trazer a você um pouco mais desse conhecimento para que você entenda melhor o nosso mundo, entenda melhor a religião islâmica e inocule no seu pensamento, no seu espírito, o antídoto contra a ignorância. Então, nós vemos muitos jornalistas, pretensos analistas aí, falando e muitas vezes falando mal dos muçulmanos, da religião islâmica, do regime iraniano, né, dos nossos imames, dos nossos líderes, sem saber exatamente do que estão falando. No programa de hoje, nós trouxemos mais uma vez o nosso querido guia, o nosso líder, Sheikh Mohammed Reda. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Uma alegria mais uma vez retomar esse contato com o senhor, porque é um grande prazer. Nós sempre aprendemos muito com o senhor. Obrigado, muito uma obrigado. Grande alegria, eu diria que é uma grande bênção tê-lo aí, tão jovem, não é, tão sábio. Conosco aí, é sempre uma satisfação muito grande. E nós estamos no mês de Dhul-Qa'dah, não é? O mês, 11º mês do calendário islâmico, antecedendo o mês de Dhul-Hijjah. E no mês de Dhul-Qa'dah nós temos datas muito importantes, acontecimentos muito importantes. Sim. E um deles, e que vai, ao longo do programa de hoje, Maulana, suscitar muitas outras discussões, é a questão do nascimento de Bibi Fátima Ma'asuma, alayha salam, que a paz esteja com ela. O nosso telespectador talvez não saiba, mas Fátima Ma'asuma era irmã do 8º imam sagrado dos muçulmanos, Imam Reda, né, Ali ibn Musa Reda, alayhi salam, que a paz esteja com ele, que foi, e a gente pode dizer que porque eles não morreram, eles estão vivos, não é? Imam Reda, alayhi salam, que tem o seu grande mausoléu, né, na cidade de Mashhad, no nordeste do Irã, quase na fronteira com o Turcomenistão, não é? Que eu tive a oportunidade de conhecer. Até fico arrepiado de lembrar, não é, da bênção que é visitar o Imam Reda em Mashhad. Realmente. Porque aquilo é realmente espetacular. Espetacular, né? Sim. O que nós vemos ali é algo que realmente enaltece toda a missão dos imames e nos deixa com o coração muito leve, não é, muito satisfeitos. E Fátima Ma'asuma sai então lá do outro extremo da Península Arábica, não é? Atravessa o deserto para visitar o seu irmão que estava em Mashhad. E no meio do caminho ela adoece e vem a falecer. E no local do seu falecimento, onde o seu sagrado corpo foi sepultado, enterrado, também floresceu, né, um outro mausoléu, uma outra cidade de Qom, não é, em torno do mausoléu dela, as escolas, as madrasas, enfim. E Qom se tornou, graças a isso, também um grande centro de estudos. Existem universidades, faculdades, house, onde é ensinada a filosofia, a teologia islâmica, enfim. E é uma cidade muito generosa também, porque
recebe estudantes do mundo inteiro. Sim. Maulana, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa sobre Fátima Massouma, alayhi salam, enaltecendo exatamente esse aspecto da alma e do espírito feminino, que é a força. Porque as mulheres são muito fortes, muito poderosas. Sim. Imagine o que foi fazer esse trajeto de Medina, lá quase nas costas do Mar Vermelho, até o atual Irã, não é? E contrair, enfim, um mal e acabar falecendo. O espírito feminino é esse. Sim. O espírito da resistência, o espírito da luta, e o islamismo enaltece isso em muitas figuras femininas, mas hoje, especialmente na figura de Fátima Massouma, não é? Sim. Acho que já esse fato que o senhor mencionou desmitifica muitas coisas que as pessoas falam, as pessoas tendenciosas, as pessoas manipuladoras de verdade tentam acusar o Islã que não respeita as mulheres, que o Islã, que as mulheres não têm direito no Islã, não têm importância no Islã, não há igualdade, né, no Islã entre mulher e homem. Acho que só o fato da existência dessa figura central de Sayyida Massouma já desmitifica tudo o que eles estão tentando. Se a gente conseguir apresentar ela, né, como o senhor já estava explicando, passando na minha cabeça, olha só, o falecimento dela na cidade de Qom causou maior seminário islâmico no mundo xiismo, pelo menos, né? Ainda podemos dizer que é um dos grandes seminários islâmicos no mundo. Se não seja o primeiro ou segundo, vai ser, né? Então, nós estamos vendo maiores maraja, as referências, os grandes sábios vão lá com total humildade, vão lá no santuário dela, né, mostrando o respeito pela uma figura feminina, que é interessante saber que ela tinha 28 anos e faleceu, que ela não casou. Se existisse essa mentalidade que as pessoas tendenciosas tentam passar para o povo ignorante, que no Islã a menina, a mulher não tem respeito, que até faz a gente triste, quando até a gente repite o que eles falam, faz a gente ser triste. Porque realmente não existe isso. Realmente não tem nenhuma raiz. Muito pelo contrário, ela tem essa importância, esse respeito. Por quê? Porque ela é uma mulher sábia. Pai dela, o 7º imã, ainda o senhor falando que ela é irmã do Imam Rida, o 8º imã, eu quero completar que ela também é filha de 7º imã e a tia do 9º imã, né? Então, é uma pessoa importante, e não é só isso que faz ela ser importante, não. É própria, né, sabedoria e próprio sacrifício que ela fez no caminho de Deus, né? E a piedade que ela tinha, as virtudes que ela tinha, fez ela assim importantíssima na religião islâmica, na tradição xiita, né? Porque ela tinha outros irmãos. Imam Rida também tinha outros irmãos. Então Imam Kazim, o 7º imã, tinha outros filhos. Mas esses dois, Imam Rida como o próximo imã escolhido por Deus, apresentado por profeta e por Imam Kazim alayhi salam, tem importância como imã, que entre aspas é bom falar que no próximo programa
Nós temos que falar sobre ele porque nós temos o aniversário de nascimento dele em frente neste mês abençoado de Zilqada, né? Nós falamos sobre Imam Rida alayhi salam também, mas sobre Fátima Masuma, que é a irmã do Imam Rida alayhi salam, o pai dela tinha outros filhos mais velhos ainda, mas Sayyida Masuma, por própria dignidade e mérito, chegou neste ponto. Então, não é que só é filho, então é importante. Ser só filho de grande homem pode ser um ponto positivo que ajude você promover mais rápido, mas não é o total motivo para você ser respeitado. Nós temos um ditado em persa, falamos as fazle pedar torat hasil, que se seu pai tem virtude, o que tem com você? Né? Que se seu pai tem importância, o que tem com você? O que você tem? Que a pessoa não pode ser apresentada só pelo seu pai, ou pelo seu irmão, ou pelo seu sobrinho. Não. Própria pessoa tem que ser importante, agora outras coisas podem ser importantes. Então, Fátima Masuma tem essa importância, tem sabedoria. Na história nós vemos que quando ela era criança, era na tradição xiita, era normal as pessoas de outras cidades, outros estados, outros países vier para resolver as questões, perguntar, né? Então eles vieram, Imam Kadhim alayhi salam, sétimo imam, não estava em casa. Daí essa menina, adolescente na época, sai, pega as perguntas, leva para casa, responde tudo, entrega. E essas pessoas, vendo que as respostas são respostas boas, certas, da forma que o imam respondia, daí vão depois que Imam Kadhim alayhi salam volta e descobre isso, fala fedaha abuha, que seu pai seja sacrifício por ela, né? Isso já mostra que ela já tinha essa autoridade. Então, o imam não falou que você não tem conhecimento porque você respondeu. Ele já sabia que a menina estudiosa já sabe, então o que respondeu está certo. E por criar e educar essa menina, o imam é orgulhoso e está falando isso, expressando isso. Nós temos mesma frase, fedaha abuha, que seu pai seja sacrifício por ela. Nós temos do profeta para Fátima Zahra, filha do profeta. Nós temos isso na história. Então aqui o Imam Kadhim, sétimo imam, está falando para sua filha, mesma coisa. Isso só mostra, não é, Maulana, que as mulheres, o imam, ele repete uma frase que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha proferido para sua filha. Então só mostra assim que ter uma filha, ter uma menina em casa, na verdade é uma grande bênção para a família. Essa é uma outra questão que eu até quero ler alguns hadices. Hadices são o quê? Hadices são ditos, transmitidos para nós do profeta, dos imames. Hadith quer dizer que eles expressaram isso para os seus companheiros, o seu povo, né, os seguidores, e os seguidores memorizaram isso, transmitiram geração por geração e chegou a nós. Hadith, quando nós falamos, é isso, um ditado, um dito importante dos nossos grandes líderes. E que tem uma cadeia de transmissão comprovada. Exatamente. Quer dizer, ele não tem distorção. Cadeia de transmissão tem, e comprovada que um sábio estuda a vida de cada pessoa no caminho desse hadith, né, nessa cadeia de transmissão, para ver não tenha um mentiroso no meio.
que é uma pessoa que distorçou, né? Daí depois eles podem falar que este hadith 100% é do profeta. Ou, por exemplo, este hadith não tem conteúdo ruim, mas na cadeia de transmissão pode ter. Nosso programa de meia hora não dá para a gente explicar isso, mas eu quero ler alguns hadiths, eu gosto de ler isso para os telespectadores verem. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele e sua família purificada, disse: os melhores filhos de vocês são as filhas meninas, né? Tá, não quer dizer que os meninos não têm valor, mas está falando que os melhores são elas. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele e sua família purificada, disse: quem tiver 3 filhas ou 3 irmãs, o jihad, a guerra sagrada, né? A defesa sagrada, legítima, e a caridade lhe são dispensados. Ou seja, recebe uma recompensa grandiosa, né? Porque cuidar das meninas, das filhas, das irmãs é mais difícil que cuidar dos filhos. Precisa de mais cuidado, precisa de mais atenção, mais importância. Ou deixa eu corrigir a frase. Merece mais importância, nem que precisa. Merece mais atenção. Tá. O profeta Muhammad disse: as filhas são baqiyatus salihat. Allahu Akbar. Baqiyatus salihat, as boas obras duradouras. Baqiyatus salihat são caridades contínuas, né? Então, as filhas são assim. Tudo isso, se você refletir, é porque, na verdade, quem educa as gerações, a sociedade, são as meninas, são as mães. Então, na verdade, as mulheres têm uma importância, você querendo ou não, é uma importância essencial que Deus colocou para elas. Você querendo ou não é assim. Você, a sua existência, o que você é agora, você deve para sua mãe, que é uma menina, que é uma mulher. Seus filhos, mesma coisa. E na forma geral, plural, a sociedade e as gerações. E ainda mais geral e plural, na criação, né? Depois nós temos do Imam Sadiq alayhi salam: os filhos homens são bênçãos e as filhas são boas ações duradouras, né? E Deus pedirá contas das bênçãos. Deus nos vai questionar por conta das nossas bênçãos, mas pelas boas ações Ele concederá recompensas. Olha só esse dito. Então, ele fala que os meninos, homens, são ni'ma, são bênção. As meninas são baqiyatus salihat, são boas ações. No dia do juízo, Allah subhanahu wa ta'ala nos questiona, nos cobra pelas nossas bênçãos, que são os filhos, no caso, e nos recompensará por causa de, né, boas ações, as filhas. Allahu Akbar. O profeta Muhammad disse: quem tiver uma filha, Deus o ajudará, o abençoará e o perdoará. Allahu Akbar. O que você quer? O profeta Muhammad disse: todos os dias 12 bênçãos e misericórdias divinas descem sobre a casa onde vivem filhas. Imam Sadiq alayhi salam, o sexto imam, disse: quem amar sua filha e cuidar dela, Deus o afastará do fogo do inferno por meio dessa filha. E um monte de hadiths que não temos tempo para eu ler. Eu tenho aqui, a pessoa pode falar que ele está lendo de celular. Nós temos tendenciosas, né? Infelizmente, este livro traduzido em português, Mizanul Hikmah,
que é a Balança da Sabedoria, que é um livro de coleção de hadiths, né? Aqui eu vou ler para vocês, né? Tem uma parte os direitos da esposa, né? Ou tem uma parte servir a esposa. Aqui tem hadiths, né? إذا سقى الرجل امرأته أجر. O homem é recompensado, né? Quando faz o quê? Quando dá água para sua esposa. Se o homem sacia a sede da sua esposa, ele é recompensado por isso. Allahu Akbar. Julusul mar'i 'inda 'iyalihi ahabbu ila Allah Ta'ala min i'tikafi fi masjidi haza. Um homem sentado do lado da sua família é mais amado aos olhos de Deus do que passa a noite inteira adorando nessa mesquita, minha mesquita, mesquita de Deus em Meca. Então, prefiro sentar do lado da esposa e a família do que passar a noite vigilando na minha mesquita rezando, né? Ou esse aqui, inna ar-rajula la yu'jaru fi raf'i al-luqma ila fi imrati. Em verdade, o homem que leva um pedaço de comida à boca da sua esposa é bem recompensado. E um monte de hadiths que nem temos tempo para ler. Tá. Sem falar, não é, Maulena, desculpe interrompê-lo, mas eu acho importante frisar essa questão. Muita gente diz que o islamismo oprime a mulher, que a religião islâmica massacra a mulher, que o islamismo obriga a mulher a usar o hijab, que a mulher tem que se esconder, que a mulher não pode estudar, que a mulher não pode isso, não pode aquilo. O islamismo surgiu e já no seu começo revogou uma sentença de morte que pendia sobre a cabeça das mulheres na Arábia pré-islâmica, porque era autorizado aos pais socialmente matar a sua filha recém-nascida por ser mulher, por ser menina. E um dos primeiros mandamentos que Allah subhanahu wa ta'ala manda ao profeta proíbe terminantemente esse procedimento, esta prática. E numa das passagens, na minha opinião, mais belas e trágicas do Alcorão, Allah alerta a esses pais assassinos que eles serão interpelados pelas almas das suas filhas no dia do juízo final, porque nós somos mortas. Sim, exatamente, o profeta que mudou essa mentalidade. Então o islamismo, ao invés de oprimir a mulher, não, ele surgiu para dar vida. Que se o profeta tivesse procurando o poder, posse, dinheiro e tal, ia confirmar isso e continuar, né? Nem enfrentar. Então o profeta nunca procurou isso. Deu importância. Se é o que as pessoas acusam o profeta, insultam os muçulmanos, dizendo que ele gostava das mulheres, do significado ruim, né, que não quero falar. Se fosse assim, ele ia deixar do jeito que é, porque antes do Islã, o homem tinha direito de casar com quanto quiser e a mulher não tinha nem valor para reclamar e continuar a fazer isso. Mas ficou falando o que é? Sempre que a sua filha entrava, ele levantava, mostrando respeito para as mulheres, né? Mas infelizmente a propaganda e a mídia, né, islamofóbica chegou para onde agora? Eu vi um vídeo, uma mulher estadunidense estava falando que nós não sabíamos que as meninas no Irã estudavam. Quer dizer, confessou a própria ignorância. Quando os Estados Unidos e Israel atacaram para o Irã, no primeiro dia atacaram uma escola feminina e mataram 170 e pouco, né?
crianças e responsáveis da escola, aqui entre aspas eu falo, quando vocês veem uma pessoa fala 160, outra pessoa fala 170, porque estão diminuindo os professores e tal, funcionários. Sinal é 175 no total, que é mais de 160 são crianças. Essa mulher estava falando que eu não sabia, não falaram para nós que as meninas no Irã estudavam. Outro dia que atingiram um salão de vôlei, também feminino, a gente não sabia que as mulheres no Irã tinham... Ela estava falando, a gente não sabia que as mulheres no Irã têm direito de jogar vôlei, esporte e tal. Parece que não está vivendo neste mundo, não sabe que o Irã tem seleção. É muito estranho porque nas faculdades do Irã, em geral, as mulheres têm mais de 50% de cadeiras e no nível de bacharelado e tal, mais de 60%. 95% das pessoas no Irã já não são iletradas. Sabem escrever, sabem ler. Olha como apresentaram, por exemplo, o Islã na versão xiita, na versão iraniana, pelo menos, para o seu povo. É por isso que a gente fala, desumanizam primeiro para conseguir matar. Exatamente. Que a inveja, como que é a inveja, como que é... Eu sempre falo, apresentaram uma mulher muçulmana com burca para o mundo. Sempre que você fala sobre a mulher muçulmana, o que passa para a pessoa no ocidente é uma mulher vestida preta, totalmente coberta, só os olhos são fora. Nós não podemos desconhecer, Maulena, que antes desse ataque brutal, assassino, cruel, selvagem, bárbaro, contra o Irã e agora contra o Líbano, essa campanha militar, ela foi precedida de meses e anos de campanha midiática anti-iraniana. Eu me lembro daquela farsa, aquela mentira, aquela falsidade que divulgaram pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, pelos noticiários das grandes e pequenas emissoras, do caso da Mahsa Amini, uma moça curda que foi presa pela polícia iraniana porque estava sem o hijab, foi para a delegacia e morreu na delegacia sob maus tratos dos policiais. Quer dizer, então foi apenas um caso. Falaram que mataram ela. Foi apenas um caso de muitos que vieram durante um bom tempo preparando o espírito das pessoas exatamente para isso que o senhor está mencionando. Desumanizar os muçulmanos, em especial os iranianos e o regime iraniano, para agora dizer, puxa, que bom, os americanos e os israelenses estão atacando. Esse foi um discurso que saiu da boca de um pedófilo como Trump e de um corrupto que está com um pé na cadeia chamado Netanyahu, para o povo iraniano, dizendo, povo iraniano, aproveitem para libertar-se da tirania. Né? Quando de tirano, o que nós temos é o comportamento deles. É muito estranho que as pessoas pensam assim. Agora, maior ponte no Oriente Médio está no Irã e foi Israel e Estados Unidos que destruíram. Muitos iranianos nem sabiam. O que é um crime de guerra. Atacar alvos civis é crime de guerra. Sim. Não, depois falaram que foi usado pelo exército, não sei, para levar mísseis, mas é mentira, porque não foi nem lançado. Não estava sendo usado. Mas enfim, as pessoas não sabiam que a maior ponte no Oriente Médio fica no Irã. A gente coloca isso, não acreditam, falam que é mentira, é IA. Mas 2 países no mundo que criam mais engenheiros, um desses países é Irã. É muito estranho não saber isso. Eu falei na parte da educação,
No Irã, mais de 60% dos estudantes universitários são mulheres, né? Eles superam os homens em áreas como engenharia, medicina e ciências básicas. Na parte de saúde, cerca de 40% dos médicos especialistas e a grande maioria das enfermeiras no Irã são mulheres. Na parte política e sociedade, existem milhares de mulheres atuando como vereadores, diretores de empresas e outros cargos que as mulheres, né, ocupam tanto na política, na sociedade, até diretoras das universidades, nós temos mulheres. Bom, Helena, nós estamos chegando ao final do programa, né? E gostaria de agradecer primeiramente a Fátima Maasuma alayha salam por ter nos permitido, né, trazer à tona esse assunto tão importante da condição da mulher no Islã e no Irã. E gostaria de pedir ao senhor uma última mensagem, então, rapidinha, antes do final do programa. Eu gostaria ainda de continuar um pouquinho sobre Fátima Maasuma e abençoar nosso programa, finalizando com o nome dela, que queria falar sobre essa palavra também. O nome dela é Fátima e Maasuma, ela ganhou como título. Maasuma significa infalível. Infalibilidade dela não é do mesmo dos imames, né? Nós temos os nossos imames que têm que ser infalíveis, porque são escolhidos por Deus como líderes legítimos da nação islâmica, né? Mas nós temos as pessoas que conseguiram se aproximar mais, né, deles do que outros. Uma dessas pessoas é Fátima Maasuma e ganhou esse título porque ela realmente seguiu o caminho dos imames e caminho de Deus e se aproximou mais de Deus. Ela, como o senhor falou, da Península Arábica, saiu no caminho de Khorasan, na cidade de Marw, nós chamamos, onde Imam Rida alayhi salam ficava, porque o califa da época obrigou ele e levou de Medina para Marw, para o telespectador tenha uma noção onde que fica, de Meca, na Arábia Saudita, para o oeste do Irã, né? Levou, acho que vai ter uns, vamos dizer, 1.500 quilômetros, mais que isso. Daí ela, na época, sem meios de transporte, foi lá, daí no meio do caminho, na cidade de Qom, faleceu, né? Também tem uma grande história para contar, porque foi enterrada. Daí, onde foi enterrada, virou um santuário para nós e um centro de bênçãos. A presença dessa grande mulher, né, ficou uma bênção para a nação islâmica, que nós estamos aproveitando todas essas bênçãos hoje. Agradecemos ao Sheikh por estar conosco, né? E a você também por nos acompanhar, e fazemos o convite então para que nos acompanhe no próximo programa. Já vou dar o spoiler aqui. Vamos falar então sobre o irmão de Fátima Maasuma, o Imam Ali ibn Musa al-Rida alayhi salam, que a paz esteja com ele, que é um grande nome, não é, dos Ahlul Bayt, e que nos transmite até os dias de hoje grandes ensinamentos e enriquece o nosso espírito com a sua sabedoria. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Assalamu alaikum.